E eu estava pensando, olhando para esse texto, e não vou falar sobre ansiedade, embora que o assunto central nesse texto seja a ansiedade. Eu não vou falar sobre ele porque nós temos metro quadrado de psicólogo de plantão aqui para te ajudar nesse aspecto. Eu queria pensar nesse texto, olhando como tema a primazia e a prioridade em Deus. Queria deixar esse tema, primazia e prioridade em Deus. Se vocês quiserem acompanhar comigo, nós estamos com uma uniforme linguagem ali, né? E nós vamos caminhar junto. O contexto é o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, em que Jesus dá os primeiros ensinamentos. O livro de Mateus é resumido em 5 sermões. Eu especificamente gosto de todos, mas o primeiro e o último, o primeiro chamado Sermão da Montanha e o último chamado Sermão Apocalíptico, eu gosto desses dois. E aqui Jesus está falando para uma multidão, inclusive para seus discípulos, sobre vários assuntos, e ele vai falar também sobre a necessidade dos seus discípulos buscarem o Senhor prioritariamente. E diz assim o texto: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e é amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, como é difícil descansar. E nós estamos diante disso tudo já confessando que nós estamos vivendo nesse ativismo desse século. Como é difícil desacelerar para desfrutar de tua presença. Como é difícil priorizar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Como tem sido difícil, e eu agradeço o Senhor, porque o Senhor já havia previsto isso. Quando nesse sermão dissestes aos teus discípulos, e hoje nos diz que devemos buscar primeiro o teu reino, e todos nós já conhecemos esse versículo, todos nós sabemos dessa prioridade, mas como tem sido, Senhor Deus, difícil colocar em prática isso. Certamente que não são as minhas palavras que vão convencer os irmãos a desacelerarem. Tampouco são as minhas palavras que vão convencê-los de buscar uma vida mais profunda, mais relacional, mais vital com o Senhor. Mas eu sei quem pode. É o teu Espírito. Ele que pode me convencer.
Ele é que pode mudar o estilo de vida. Ele que pode nos desviar de uma condução secularista que vivemos só para consumir. Só o teu Espírito. E essa manhã eu te peço para que o teu Espírito possa ir fundo, dentro da nossa individualidade, dentro da nossa história, dentro, Senhor, dos valores que estabelecemos, dentro do estilo de vida que estamos vivendo. Senhor, nós estamos aqui em múltiplas pessoas, indivíduos, e temos histórias e contextos diferentes, mas te pedimos que com uma só porção do haja do teu Espírito, possamos perceber o que o Senhor pode nos ensinar e o que o Senhor pode fazer para nos ajudar a viver como igreja nesse século, nesses dias. Te pedimos isso em nome de Jesus. Quantas horas tem um dia? Para você tem 24? Tem para você 24 horas o dia? Desde quando você sabe que o dia tem 24 horas? Desde quando, irmãos? Sempre. Sempre. Pode ser que uma formatação como a nossa possa ser uma coisa mais recente, mas desde quando o Senhor fez dia e noite já é estabelecido isso. Mas por mais que a gente entenda e compreenda que o dia tem 24 horas, para alguns irmãos aqui já não tem mais. E já há uma pesquisa científica dizendo que realmente o dia já não é mais 24 horas. É muito comum nós falarmos que está faltando tempo. É muito comum nós falarmos que estamos sem tempo. É muito comum nós falarmos que nós estamos fazendo muita coisa. É muito comum nós estarmos falando que a gente está nessa vibe, como diz a galera mais jovem, nessa linha aí que a gente está no automático. Não há mais tempo. Pelo menos para as coisas que deveriam ser prioritárias. E eu acho interessante que a Academia Brasileira de Neurologia diz que 40 a 55% dos brasileiros estão com distúrbio do sono. Estão vivendo com ansiedade. Isso é uma pesquisa de 2017. Nós estamos vivendo nessa conjuntura, nesse pique. E aí a gente vai para o Aurélio e ele diz que a ansiedade é a sensação de receio, de apreensão sem causa evidente. Ou seja, a gente está sofrendo por alguma coisa que nem aconteceu. Pode nem acontecer. Mas eu disse aos irmãos que eu não vou falar sobre ansiedade e gosto desse tema. Eu quero pensar em outras coisas que esse texto pode nos falar, como por exemplo, o Senhor Jesus nos aconselha, a partir do versículo 25 a 27, a mudar a nossa perspectiva para com o cuidado de Deus. O texto diz no versículo 25, entre 3 citações que o próprio Jesus faz, usando a mesma expressão: não andeis ansiosos. Investimos todo o nosso tempo vivendo e buscando uma melhor qualidade de vida. Vivemos e gastamos todo o nosso tempo, resumidamente, nesses 3 pilares: comer, beber, vestir e habitar. Que passa disso é sonho, que passa disso é acréscimo. Mas a gente está sempre nesse ciclo.
Estamos trabalhando 10, 12, 15 horas, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, aprendendo línguas, fazendo uma série de situações, porque nós queremos um estilo de vida que possa nos dar uma melhor qualidade no que vamos comer, no que vamos vestir, no que vamos nos alimentar e como nós vamos viver. E nós estamos nesse sistema o tempo todo vivendo em torno disso, e todo o nosso tempo é voltado para pagar essas contas, para alcançar esses objetivos, quando na realidade estamos perdendo muito tempo. E muitas doenças estão oriundas por conta dessa ansiedade de querer, de adquirir, de buscar. E o século hoje não é mais de ter. Já foi objetivo de muitas famílias, de muitas pessoas, de algumas sociedades, de ter alguma coisa, de mostrar alguma coisa, mas o século já não é mais de ter. O século agora é de parecer. Eu quero parecer que tenho um carro bom. Eu quero parecer que meu carro diz quem eu sou. Eu quero parecer que aquele apartamento que eu comprei, que eu não tenho recurso, não tenho como pagar, mas eu quero mostrar que eu tenho. Estamos vivendo no parecer. Eu quero ter na minha lista de contatos, nas minhas redes sociais, mais de 5.000 amigos, e eu quero parecer que sou popular, eu quero mostrar, mas só de aparência. Não sei quem você conhece ou se você está vivendo assim, mas a gente conhece muita gente que só parece. Pessoas extremamente infelizes, que vivem a vida toda buscando, no aspecto humano, cuidar dessas coisas que nós recebemos de Deus, a promessa de que Ele faz isso por nós. Estamos buscando nessa linha aí. Não estou estimulando ao comodismo, à paralisia. Eu estou dizendo que nós precisamos dar prioridades. E essa mensagem o Senhor estava me falando quando eu ouvi alguém me dizer, nossa congregação, que não pode muitas vezes participar de algumas atividades porque não tem tempo. Não tem tempo ou não tem prioridade? Não tem tempo ou não tem primazia? E as doenças estão sendo desenvolvidas por conta desse parecer querer ser. E aí a gente vai observar a inversão dos valores que a sociedade está vivendo, e nós estamos caminhando com essa sociedade, vivendo essa inversão de valores, porque a sociedade busca tudo que é humano para suprir suas necessidades, mas nós temos um Deus que diz que pode suprir as nossas necessidades, mas a gente anda conforme o padrão do mundo, estamos alinhando ao padrão do mundo, quando deveríamos descansar no padrão de Deus que diz, não ande assim. São inversões de valores. E Jesus chega a dizer que o alimento é mais importante. O que você vai vestir é mais importante. É mais importante do que a sua vida? O que é importante para a sua vida? Comer? Beber? Os irmãos sabem que a palavra vestir está com a conotação interna e externa. Vestir roupa e vestir um oikos, uma casa. É uma vestimenta externa. Então aqui é comer e beber, se vestir e habitar. A gente está gastando todo o nosso tempo nessas necessidades. E invertemos os valores de observar que essas coisas têm mais importância do que a nossa própria vida. E aí a gente passa a observar que o próprio Jesus, ele nos chama para uma reflexão quando diz, olhai. Versículo 26, ele está falando isso, olhe. Observe as aves do céu. A gente não consegue se observar, e eu estava essa semana fazendo uma reflexão, e eu acho que citei aqui, eu rolo dias que eu não me olho no espelho. Pode ser que não seja o seu caso, né?
Mas a gente está em uma dinâmica tão grande de sociedade, uma dinâmica tão grande de vida, que a gente não consegue olhar para nós mesmos, a gente não consegue refletir o sentido da vida, e vivemos nessa velocidade, nesse ativismo, que a gente não consegue olhar e perceber que Deus cuida. Olhe as aves. A ansiedade tira a capacidade de reflexão. A gente anda em uma dinâmica tão grande de ansiedade por coisas, por situações, por pessoas, por meios, por títulos, por cargos, por funções, que a gente acaba esquecendo e observando o valor que se tem de viver. E o tempo passa. Diego, enquanto estava falando aqui de dançar, de pular, alguns anos atrás aí, retiro de comunhão da gente, Diego fazia toda a igreja dançar. Eu acho que ele já não tem condições mais de fazer isso. Não é pelo tipo não que Diego é esbelte, mas é porque a gente realmente envelhece. A ansiedade é um sofrimento por antecipação. E você é bobinho. Você é bobinho porque existe um Deus que te prometeu cuidar dessas necessidades. O problema é que nós estamos tão encharcados e tão humanizados dos valores de Deus, que a gente não consegue enxergar que Deus é o mesmo que cuida. E a expressão que o evangelista Mateus usa é uma expressão maravilhosa no Novo Testamento. Ele diz que não é Kyrios, não é Senhor que cuida da gente, ele não diz que é Deus que cuida da gente, ele diz que é Pai. Pai. E que Lucas em outro momento diz: quem é o Pai que pedindo? A gente não consegue, a gente está tão encharcado desse século, dessa sociedade, que a gente não consegue olhar para as nossas necessidades. Eu não estou falando de sonhos, eu estou falando de necessidades. A gente não consegue olhar para as necessidades e dizer: Senhor, eu sei que eu não tenho dinheiro para pagar as contas necessárias da semana, do mês, mas eu sei que o Senhor vai providenciar, e lógico que eu não estou de braço cruzado. A nossa fé não é tamanha para compreender isso, e por isso que o evangelista disse que homens de pequena fé. A sociedade de hoje, ela não nos convida a refletir sobre a nossa fé. A sociedade nos conduz, de tal maneira que nós estamos invertendo os valores. Estamos preocupados com essas coisas e corremos e consumimos todo o nosso tempo, toda a nossa vida, quando na realidade existe uma promessa. Promessa de um Pai que cuida. Eu diria então que nós não estamos sabendo diferenciar o importante do essencial. O que é essencial para uma vida de um cristão? Não ter tempo nem sequer para gastar 5, 10 minutos diário de uma vida devocional com Deus. Muito pior ainda, tempo de estudar uma lição, para vir para a escola dominical, para trazer uma dinâmica com os irmãos. Muito menos tempo de vir para um culto uma vez por semana, porque nós estamos humanizados, estamos mundanizados. A gente não sabe mais o que é essencial. Até a gente cantando, a gente já não canta mais com vibração, com entusiasmo. E pode ser inclusive que alguns não façam isso porque não possa mesmo, a coluna não permite. Mas quem sabe é no meio de um louvor desse, de pular, de dançar, de gritar, que você é curado. Nós não vamos resolver os problemas do amanhã. Você não vai acrescentar nada. Você não vai mudar nada. O convite que o Senhor nos faz é sair desse lugar de humanização, de olhar para as questões mundanas dessa terra e olhar para a sua promessa. Ele continua sendo o Pai. Pode ser que você esteja junto de alguém que esteja passando uma crise de ansiedade terrível.
Pode ser que a pessoa já esteja em uma crise tão grande que está questionando se realmente Deus é Pai. E aí, a gente tem dificuldade para compreender promessas. Aí o evangelista Mateus nos chama, a partir do versículo 31, a não sermos mundanos. Olha a conexão da escola bíblica dominical, que já foi falado o que é ser gentil. Está vendo? O que é ser gentil? Na perspectiva do Antigo Testamento, todos aqueles que estavam fora do padrão da promessa, fora do contexto do arraial de Israel. No Novo Testamento é todo mundo que está fora do contexto da vida em Deus, em Cristo. E o Senhor Jesus chega a falar que se nós tivermos esse comportamento de sermos indicados, estimulados a um estilo de vida que se assemelha ao mundo no aspecto de ver suas necessidades supridas pela sua força, pela sua capacidade, pelos seus recursos, nós estamos semelhantes ao mundo, que vive em função dessas coisas, não mais de ter, mas de parecer que tem. E nós estamos consumidos com isso, porque estamos vivendo a ditadura desse consumo. As pessoas querem consumir, e ainda mais nesse período agora de baixa, diríamos teoricamente, de valores. As pessoas querem adquirir coisas que não podem ter, que estão fora do orçamento, que não têm recurso para isso, buscam até antecipar o 13º, porque há uma sociedade consumista que está projetando esse consumo. E a igreja está indo. Felizmente, nós temos que mudar nosso estilo de vida. Volto a repetir, o estímulo aqui não é para você ficar esperando o maná descer do céu, porque nem maná vai descer mais. Literalmente o maná desceu, que é o pão vivo de Deus, que era Jesus. Ele vai descer agora para buscar a igreja, mas não para ser consumido. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar. Eu acho que nós temos que equalizar. Nós precisamos, são palavras que se encaixam com a realidade do século hoje. Nós precisamos nos alinhar entre aquilo que Jesus disse que não tiraria-nos do mundo, mas que também nós não somos do mundo. O problema é que nós não temos um meio termo para lidar com essas questões, ou somos completamente consumidos, convertidos para a ideologia, a conquista, o modo de vida e estilo de viver do mundo, ou então a gente também vai entrar nos Quebecs, que são as comunidades judaicas que as pessoas vivem lá isoladas da sociedade. Então, tem que estudar mesmo. Eu acho até que a gente estuda pouco. Tem que buscar. Mas não podemos esquecer o que é a prioridade. Falamos também aqui na escola dominical que a nossa percepção é que nós somos estrangeiros e vivemos em tendas. Tem irmãos aqui que já não vivem em tenda há muito tempo, já tem uma mansão. E diz, olha, isso aqui foi eu que eu conquistei, isso aqui não, isso aqui... Eu não quero nada dessa terra. Eu quero o necessário. E aí a reflexão que a gente faz quando olha para esse texto é o Senhor Jesus nos chamando para viver, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, em viver em simplicidade. Eu gosto de duas expressões que Paulo usa para estilo de vida. Ele fala simplicidade e contentamento. Duas coisas que a igreja não está gostando mais. Não quer simplicidade porque queremos cada dia mais complexidade das coisas, queremos nos envolver em grandes coisas que envolvem e nos consumem a esse século, a esse mundo, e estamos sempre em queixa. Nada do que temos nos alegra, nos faz celebrar. E deveria ser sentimentos que perfazem aqueles que têm uma perspectiva não terrena, mas uma perspectiva da glória. Irmãos, não há esperança mais para a igreja brasileira de que Jesus vai voltar para nos levar para uma vida eterna. Se perdeu isso. Não há mais essa expectativa, e quando alguém fala, alguém prega sobre isso, diz que você está ficando doido. Que é essa terra mesmo. É aqui mesmo que vai fazer uma modificação,
É aqui mesmo que vai fazer uma transformação, e é aqui mesmo que eu tenho que ficar, eu tenho que viver em melhor qualidade de vida aqui. Contentamento é nós nos enquadrarmos com o que precisamos para viver agradavelmente, sem nos envolvermos com o mundo, mas comprometidos com Deus. É simples avaliar se você tem contentamento ou não. Só faça uma avaliação das 24 horas que falamos inicialmente. Das 24 horas, qual é o tempo que Deus tem na sua vida? Mas vamos lá. Nas 24 horas, qual o tempo que você tem para o trabalho? Quanto você tem para aperfeiçoamento? Quanto você faz para as pós-graduações? Quanto tempo você tem para cuidar até do condomínio? Mas quando diz para o Senhor, eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando uma igreja que entende essa necessidade de nós termos o básico necessário para viver, mas uma igreja que queira mais dele. Eu tenho entendido que ele está começando a chamar uma igreja desse lugar. É uma geração tecnológica, líquida, uma geração que quer parecer ser o que não é e não será. E que nós não sabemos se nos assemelhamos a ela, ou se seremos diferentes dela. E Jesus diz: olha, se você tem esse estilo de vida, você pensa assim, se você quer fazer da sua vida esse estilo, então você está semelhante aos gentios. A gente que não tem nada a ver comigo, a gente que não me conhece, que não me procura, que não tem intimidade comigo, que não tem relacionamento comigo, pode ser que você se encontre assim. E o pior gentílico é o gentílico evangélico. É aquele que conhece a Bíblia, aquele que acha que tem certeza da sua salvação, é aquele que participa muito descomprometido com as coisas de Deus, mas acha que já está salvo. Que nós também poderíamos chamar ele de religioso. Eu acho maravilhoso quando Jesus diz que o Pai Celeste sabe das suas necessidades. Aí eu queria então pensar no convite que Jesus nos faz de nós descansarmos nos braços do Pai. Aí começa um outro problema da igreja. O problema que a igreja está vivendo com relação à paternidade de Deus é a correlação que a gente faz com a paternidade humana. E aí nós vamos encontrar uma série de fatores que vai nos prejudicar, porque os nossos pais falham, os nossos pais erram, são ausentes, e muitas vezes nós temos dificuldades. Uma boa parte dessa geração ainda tem dificuldade relacional com seus pais, e nós fazemos uma correlação com Deus. Se você teve um pai infeliz, se você teve um pai ausente, se você teve um pai que maltratou você, o Senhor não é assim. Ele é pai que cuida. Pode ser que você tenha vindo hoje aqui só para ouvir isso. Deus não é o seu pai humano. Ele é Deus que cuida, e Ele diz que eu cuido. Eu cuido. A igreja está ferida nas suas relações humanas, principalmente a relação paternal. E a gente está levando isso para a relação com o Pai Celeste. E certamente você deve estar se questionando quem é realmente o Pai Celeste para a tua vida hoje. Descanse na certeza de que Ele não é o seu pai humano, que alguns até por mais interessado que queira em querer fazer e buscar fazer o melhor para os seus filhos, nunca, jamais vai se comparar ao Pai do céu. Que o próprio Jesus também escrevendo aqui o Salmo, escrevendo aqui o Sermão da Montanha, ele fala que nós devemos diante do Pai orar dizendo: Pai nosso
Pai Nosso. Olha, se você não sabe o que é isso, eu sei. Eu sei o que é ter um Pai Nosso. Porque diante das minhas debilidades, diante das minhas fraquezas, Ele sempre está comigo. Se você não sabe desfrutar do que é descansar nos braços desse Pai, é importante que você saia daqui hoje na certeza de que não há força, não há nada que você possa desenvolver, principalmente se houver já pais ausentes, o Senhor pode fazer por ti. Olha, e tem uma coisa que o Senhor gosta, é tomar os seus filhos no braço. Filhos e filhas. E aí, quando o evangelista está falando sobre um pai que não é humano e que jamais devemos fazer correlação com ele, ele diz: olha, o pai sabe. E é por isso que não há correlação entre ansiedade e fé. Porque ansiedade é você achar que a coisa pode acontecer, você achar que a coisa pode vir, pode ter, quando na realidade nem existe. E fé não, fé é a certeza de que você não está vendo. E quando há uma promessa dessa que o Senhor diz que Ele sabe das nossas necessidades, não existe ninguém que possa rebater esse conhecimento e esse autoconhecimento de Deus, porque quando Ele fala isso, Ele está falando do seu atributo, de ser alguém que é fiel e perfeito. O Pai sabe. Eu quero te convidar a você sair desse lugar de ansiedade, de medo, de insegurança, de tristeza. O Senhor sabe da sua necessidade. E eu quero repetir de novo isso: saia desse lugar. Esse lugar vai te adoecer, esse lugar vai te deixar para baixo, esse lugar vai retroalimentar o diabo e dizer: aí ó, ele não cuida de você, aí você está passando por isso, esse desejo que você tem não chega, esse sonho que não se concretiza. Saia desse lugar, não dê lugar ao diabo, porque o teu Pai diz: eu sei a sua necessidade. Ah, Jesus! Irmãos, quantas lutas nós passamos ali em Portugal, e essa era a minha oração. Teve uma ocasião que Patrícia estava em Coimbra, Isabelle na escola, eu me peguei em uma praça. Disse: meu Deus, a luta estava tão grande espiritual que me peguei naquela praça e comecei a chorar do nada. Uma pessoa veio: o que está acontecendo? Eu, sem saber nem onde estava, das lutas, mas eu sabia que o Pai estava comigo. E eu ia para o cantinho ali e disse: Senhor, eu estou chorando, eu estou sem saber nem onde é que eu estou, porque é a prova da minha finitude, é a prova da minha humanidade, é a prova da minha maldade, é a prova da minha insignificância, mas o Senhor está aqui. E se não fosse isso, eu entrava em depressão, em angústia, e não sei se estaria hoje pregando. As lutas foram grandes. Você não está só na sua luta. Eu passei as minhas. Outros irmãos aqui, pode ser que você esteja do lado, esteja passando uma luta tão grande, que a pessoa está até dizendo: meu Deus, eu tenho buscado ser fiel ao Senhor. Esse é o que vem na nossa mente. Isso não é coisa do diabo não, isso é coisa que vem do nosso ser humano, do nosso raciocínio. Diz: Senhor, eu tenho buscado ser fiel ao Senhor. Pai, eu estou buscando a tua presença. Tu sabes que eu tenho uma relação com o Senhor, mas por que não chega esse sonho? Por que não completa essa obra? Porque tenho passado por essa luta. Eu quero dizer que o Pai sabe. Aleluias. Difícil, irmãos. É difícil nesses momentos de questionamento com nós mesmos, nós avaliarmos a presença amorosa, a presença presente, diga assim de passagem, da presença do Senhor conosco. É difícil, porque a gente olha as nossas visões humanas. A gente não consegue ver respostas. A gente não consegue ver saída. E a gente pensa que a gente está só. O Senhor sabe, Ele sabe. Não fique desamparado, sozinho, achando que não vai acontecer o sonho. Eu já não estou nem falando mais de necessidades, porque isso aí Ele disse que Ele cuida.
Eu estou falando de coisas extraordinárias, que só você e Ele sabe, e que para muitos pode não ser necessário, pode não ser vital, mas para você é. Para você faz sentido, para você é importante, e se é importante para você, é importante para Ele. Descansa no braço do Pai. Eu sei que é difícil, eu sei que quando eu cheguei a pregar, eu não tinha um cabelo branco, Síbel. Agora é barba, é o peito, até o braço eu estou de cabelo branco. O tempo não para, como foi pregado domingo, irmãos. Pode ser, inclusive, que esse tempo passou, tem passado, e você olha para trás e diz: Senhor, eu já estou de cabelo branco, e cadê que o sonho não acontece? Cadê aquela promessa que o Senhor disse que ia ter para a minha vida? Senhor, eu já estou cansado, e já começa até a questionar, porque aí vem o inimigo das nossas almas, e vem a nossa natureza humana que diz assim: esse sonho não é para você, é para fulano, não é para você. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias, e você está aqui para ouvir que o Senhor sabe, e essa expressão saber vem da ideia de conhecer. Ele conhece, quando Ele conhece, Ele governa. Não é fácil, não é fácil ver os anos passarem sem ser concretizado um sonho, mas com as condições, com as coisas que nos cercam e que tem a ver mais com esse mundo, o Senhor sabe o valor que temos. E aí nós precisamos compreender o valor que temos para Deus. Se nós temos dificuldade com a correlação do Pai humano com o Pai celestial, nós também temos dificuldade de autoimagem diante de Deus. Quem de fato eu sou para o Senhor? O que é que Ele realmente vê em mim? Ele chega a dizer: porventura não vales mais do que as aves? Claro, nós temos muito mais valor para o Senhor. E aí, a partir do versículo 33, ele nos chama, no 6:33, ele diz que devemos investir naquilo que é prioridade. E aí os irmãos sabem que o texto fala que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente sabe disso, isso é prática. A gente precisa fazer isso carne, a gente precisa fazer isso estilo de vida, a gente precisa fazer isso como algo que tem a ver com o dia a dia. E isso tem a ver com o buscar diariamente com o Senhor, tem a relação diretamente com a preocupação de nós não sabermos o que haveremos de comer, de beber, de vestir diariamente. Se eu busco o Senhor, eu sei que automaticamente essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu busco essas coisas, eu deixo de seguir o Senhor. Isso é fácil assim, é básico. Precisamos botar isso em prática. Nós precisamos dar o valor e o sentido real que a vida em Deus deve nos proporcionar. Quando Jesus não é a prioridade, quando Jesus não é a necessidade vital das nossas vidas, e aí ele está chamando a atenção justamente um estilo de vida diferente. Ele diz: olha, os gentios vivem assim, mas vocês vivem dessa forma, e dessa forma se caracteriza desse jeito. Então a gente precisa pegar a orientação do Senhor Jesus e buscar, e colocar dentro da nossa agenda dos 24 horas, o momento que deve ser da presença dele conosco. Nós precisamos colocar no tempo da nossa história, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, a presença do Senhor. Quando a gente não consegue fazer isso, investir naquilo que é prioridade, e nós, enquanto discípulos, enquanto que filhos e filhas do Deus amado, nós precisamos buscar um estilo de vida que alinhe-se a esse princípio.
e que o Senhor nos quer mais perto dele, mais íntimo dele, mais conhecendo profundamente a ele. E aí você vai então reavaliar a sua vida e colocar, olha, se você tem isso já como uma base, como um fundamento, só está essa mensagem consolidando, só está te fortalecendo para que você permaneça fazendo isso. Porque aqui, em nosso contexto, todos nós temos múltiplas atividades. Todo mundo tem seu tempo estritamente reduzido. Uns trabalham 12, 14 horas aqui, então, portanto, você não vai encontrar base em ninguém aqui para fundamentar a sua falta de compromisso com Deus, a sua falta de profundidade com Deus, a sua falta de vida diária com Deus. Você está passando por lutas, todo mundo está passando também suas lutas, mas qual é a prioridade da tua vida? Jesus, ele nos convida a investir em prioridade. Qual é a prioridade para um discípulo? O problema é gestão de tempo. O problema é que a gente não consegue olhar e administrar o nosso tempo. E eu várias vezes já falei em potencializar o nosso tempo. Não sei se os irmãos praticam e pensam que eu estou brincando. Eu estou falando a verdade. Quando você fica na fila do hiper bom preço, você não fica menos do que 10 minutos em uma fila daquela. Quando o hiper bom preço está vazio. E quando está cheio, 30, 40 minutos. Se você ficar na fila do bom preço, não ouvindo a conversa dos outros, nem discutindo a favor de A e B, se o Bahia ou Vitória vai ficar assim ou vai ficar assado, mas se você ficar potencializando aquele tempo para você interceder, para você orar, para você adorar, vai lhes faltar temas e assuntos para você colocar diante de Deus. Se você pegar em qualquer lugar dessa cidade um transporte com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, como é o nome do ônibus, pai? Que o pessoal está chamando agora? Depois você lembra. Humilhante, né? Estou pegando humilhante. O que é que está pegando humilhante? É o transporte público. Se você pegar qualquer tipo de humilhante, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, você não faz nenhuma viagem dentro de Salvador menos de 1 hora. A menos que você pegue de um ponto para outro. Mas se você pegar do terminal ao terminal, pega aqui no Cabula, vai até Pituba, meu Deus do céu. 2 horas para chegar. Se em 2 horas você estiver ali dentro do transporte, e se estiver com ar-condicionado, melhor que você abre a sua Bíblia pequenininha, ou então você pega seu celular, porque celular serve para tudo, mas na hora para ler a Bíblia não serve. Serve para ficar falando de todo mundo, falando da caneta azul, da caneta vermelha, mas para falar do Senhor não serve. Para mandar uma mensagem para o irmão, dizendo, meu irmão, estou orando por você, não serve. Serve para ficar olhando a vida do colega do trabalho, se comprou um carro, se não comprou, se divorciou, se não divorciou, aí tem tempo. Mas você está dentro do abençoado do transporte, porque não pega o seu celular que você deve ter baixado a Bíblia e começa a ler um texto do estudo de domingo que vem. Aí a gente não tem tempo. Mas você vai rodar a cidade toda. Depende do Pituba. Tem Bíblia em áudio. Hã? Tem Bíblia em áudio. E tem Bíblia em áudio. Você tem da oportunidade de rever essa pregação ouvindo de novo. Mas não tem tempo. Não tem tempo para isso não. Sabe por que não temos tempo? Porque falta maior amor por Jesus. Nós estamos vivendo uma igreja que é apaixonante por Cristo. É uma igreja empolgante por Cristo. Salta de maravilhas por Cristo, mas não o ama. Cheio de papagaiada para adorar, para servir, mas não tem compromisso nem estilo de vida que agrade o Senhor. É por isso que é uma igreja que não é relevante, que não faz diferença, não impacta nada. É uma igreja que tem fumaça, mas não tem fogo. É uma igreja que diz, mas que não é. E pode ser que você seja essa igreja. Não há desculpa de falta de tempo. O que falta é prioridade em Deus. Falta uma igreja que ame o Senhor profundamente e diga, Senhor, eu já estou acordando, mas eu já vou ficar de joelho porque eu necessito de Ti.
A gente já acorda já zoado. Eu estou aqui no trabalho, agonia, é só trabalho, é só terra, é só humano, é só as coisas desse mundo. A gente não tem tempo. Aí quando vai orar, cochila. Se for do tipo igual a mim, que de babar, pronto. Lê a Bíblia em pé para não dormir. Aí não tem tempo. As irmãs lavaram o cabelo essa semana. Não lavaram? Quem lavou? Levanta a mão. Quem lavou? Tem que passar shampoo e depois o quê? Eu não estou falando de dar massagem, que é mais tempo. Shampoo e amaciante. Pelo menos. Amaciante não. Tem a ver, né? Tem a ver. Depende do cabelo, né? Se for o cabelo de erval mesmo, pode botar amaciante que não tem problema, não vai cair. Mas é o shampoo e o condicionador. Então, eu não estou querendo entrar na semana das irmãs não, viu? Só estou fazendo aqui uma analogia. Mas quem realmente lavou o cabelo, os irmãos também lavam, viu? Tem irmãos aqui que ficam meia hora fazendo barba. Uma vaidade que só, mas é isso mesmo, irmão. Tem que estar bonito, viu? Tem que estar bonito e cheiroso, é verdade. Mas você está fazendo a barba e está orando, ora Jesus, pelo pastor que vai pregar domingo. Faça isso. Então você está tomando banho, lavou o cabelo, está lavando aqui o cabelo, Senhor, abençoa, Pai. A irmã Irani, não é Irani? Amém, irmã? Amém, Irani? Irani vai receber uma bênção essa semana. Abençoa, Jesus, aquela causa lá no INSS. O Senhor pode, passa por cima de tudo, Jesus. Você está lavando o cabelo e orando. Jesus, abençoa o trabalho lá de Silas, aquele cômodo que ele está fazendo, que seja certinho, que não dê prejuízo. Jesus, glória a Deus, aleluia. Faça isso. Não tem falta de tempo, o que falta é prioridade. Mas isso já começou a mudar a partir de agora, e a igreja diz, glória a Deus. Eu quero priorizar Jesus. Eu quero amar profundamente o Senhor. Eu vou comer o pão celestial todo dia. Vai comer ou não, irmãos? Pão celestial, ó. Palavra. Você não come 5 pães todo dia? Feijão, arroz? Irmãos, eu vou provar os irmãos que o irmão come, que o pão estava lá e acabou. A conexão, acabou o pão. Eu não comi um. Mas teve irmãos aqui que comeu, ó. Eu estou de dieta. Você sabia que tem irmãos aqui, quando você vai dizer que você está de dieta, a pessoa até fala assim, eu não quero apontar que é desse lado aqui, ó. Tem gente que você diz, eu estou falando de dieta, e a pessoa, a barriga está assim, né? Aí quando está de dieta, é a vontade, né? É desse lado aqui, ó. Lado de Silas aqui, ó. Nós temos que ter, e eu quero finalizar, nós devemos ter uma perspectiva não humana, nós vivemos pela fé. E se o Senhor diz que Ele cuida da gente, Ele cuida. Ele não é o nosso pai terreno, que até se ausentou, ou maltratou, ou nunca existiu. Ele é pai presente, e Ele marca o lugar dele. Ele mostra que Ele está presente com você. E por mais que você esteja passando por luta, você está passando por essa luta, você está passando porque Ele está presente. Porque se você não tivesse presente, se Ele não tivesse presente, você nem passaria. Como muitos que a gente já conhece aí, que por hora estão se matando sem perspectiva nenhuma de vida. Rejeite o estilo de vida do mundo. Jesus está nos chamando a viver um estilo de vida que agrade a Ele, e é priorizando e colocando Ele como primazia. Se não for desse jeito, não serve para servir a Jesus. Ele quer ser aquele que é o pão diário, é aquele que nos alimenta, que cuida da gente diariamente. Ele é aquele também que quer que tenhamos intimidade, relacionamento com Ele. Busca, desejo de querer conhecer mais Ele. Ele está nos chamando, irmãos, para descansar nele. Como é difícil descansar em Deus. A gente precisa sair daqui dizendo para o Senhor, e eu não quero apenas que você saia daqui dizendo. Eu vou te dar agora 2 minutos para você pensar em estratégias. Porque a gente está muito cheio de conhecimento, a gente está muito cheio de desafios,
A semana passada nós ouvimos falar sobre o tempo aqui. Que não adianta deixar o tempo passar, que a coisa não vai mudar, é preciso investimento. Portanto, eu quero colocar aí 2 minutos para você pensar em estratégia, em meio, em como você vai priorizar Deus. Você vai linkar. Não precisa botar 10 pontos não, bote 2 que você possa cumprir. Olha, eu vou fazer isso a partir de hoje. Não é para amanhã não, é hoje. Nossa relação com o Senhor é hoje. Então eu vou colocar, Senhor, isso aqui, ó. Eu vou perseguir isso aqui. Isso aqui é um alvo para mim, para melhorar a minha primazia em buscar o Senhor e também para priorizar a minha vida com o Senhor. Aí se você achar que pode colocar mais 1 ou mais 2, quantos vocês queiram, mas mensuráveis. Estratégias e temas que você possa cumprir, para que a gente saia dessa mensagem, desse dia de celebração, com desafios práticos. Ou nós vamos mudar o nosso estilo de vida, ou então, irmãos, nós estamos perdendo tempo, como já foi falado. Então pontue. E eu quero finalizar orando para que o Espírito Santo de Deus nos dê força para cumprir com esses pontos. Não existe ninguém melhor nem pior aqui. Todos nós. A semana passada mesmo eu fiquei 3 dias sem ler a Bíblia. Pegava, como o síndico lá do prédio, veio uma coisa, outra. No 3º dia, eu está repreendido Satanás. Para trazer confusão para mim, não. Como é que eu fico um dia sem ler a palavra? Não fico olhando para minha cara de espanto, não, que pastor fica sem ler a Bíblia também. É o que mais tem. Pastores teóricos. Pastores que só lêem a Bíblia para trazer uma mensagem. E eu estou aqui confessando para os irmãos como é difícil. É difícil para você? Ah, é fácil, o pastor falou que é orar de madrugada. Eu cochilei, Patrícia? Patrícia orando e eu cochilando, irmãos. Eu sou humano igual a você. Não é fácil acordar de madrugada para orar, não. Mas eu preciso dominar a minha carne. Eu preciso dizer, eu preciso mais de Deus. Se é o tempo que eu tenho, Senhor, eu quero. E Patrícia acorda quase todos os dias. É dificílimo eu acordar. Como eu sou noturno, ela é diurna, não é? Ela dorme 7, eu vou dormir 1. Então, a pessoa que dorme 7 horas facilmente pode acordar 4, mas quem dorme 1 para acordar 4 é complicado. Aí eu fiz o quê? Fiquei sentado. Porque se eu ficasse deitado, o que ia acontecer? Cochilava. Portanto, a sua luta é minha também. Não é fácil, não. Cria algum mecanismo, compra uma agenda. A agenda tem ali temas diários. Devocional, está chegando aí 2020, normalmente sai essas devocionais aí. Coloque alguma coisa, bota na geladeira. Olha, hoje eu tenho que ler Salmo 1, aí no outro dia bota Salmo 2 e vai lendo a Bíblia. Crie mecanismos para que você, pastor, mas tem que ser uma rotina? Tem que ser algo sistemático. E no decorrer do tempo você vai fazer isso de tão natural, tão amoroso, que você vai sentir falta, dizer, Senhor, estou sentindo falta. No início vai ser difícil. Fazer dieta é fácil? Não. Mas também fazer dieta espiritual também não é fácil. E você ter que abrir mão de muitas vezes de assistir um jogo, uma novela. E não adianta dizer que no crente não assiste novela, que assiste. Hoje é cultura. É cultura para o bem e para o mal. O povo assiste mesmo. Agora vou deixar de assistir a novela das 3, das 2, das 4, das 7 para ler a Bíblia. Pontue aí. Faça isso agora, irmãos. Na sua mente. Lá no meu trabalho, até um tempinho lá no meu trabalho, que eu vou fazer o quê? Em vez de ficar falando do Bahia, do Vitória, eu vou lá no cantinho, eu vou orar. Aí você no final do dia vai perceber, 5 minutos que você ficou lá no trabalho orando, o transporte que você pegou, meu Deus, eu estou orando 40 minutos já. Mas o tempo não vai ser necessário. O necessário vai ser você estar na presença dEle. Isso vai ser a sua sede. Isso vai ser a sua fome. E eu tenho certeza que você quer isso. E eu já estou comungando com você aqui, não vai ser fácil. Não é fácil ler a Bíblia todo dia. Não é fácil você fazer uma devocional e colocar, Senhor, isso que eu preciso mudar durante o dia. Porque devocional você tem que ter aplicação. Não é fácil você fazer uma lista de oração. A gente tem aqui todo mês no boletim uma lista de oração. Se formos fazer uma pesquisa, quem ora em cima desses pedidos aqui, vai ser um escândalo. Mas isso aqui é estímulo. Não tem o que orar, não, ore aqui, ó. Ore pelo almoço de comunhão, ore pela Assembleia dos Membros, ore pelos aniversariantes. Tem vários motivos. Você não tem mais motivo, não? Me ligue que eu te dou uma lista. A começar primeiro com o meu nome. O que não falta são motivos para você orar.
A gente precisa sair daqui diferente. Quer a igreja crescer? Invista seu tempo, sua prioridade, seu desejo de querer estar na presença do Senhor. Olhe, quando adentrar essa porta aqui de ferro, que não é ainda nem ato, graças a Deus já foi tudo quebrado, agora a gente tem acesso direto ao Senhor. Quando você entrar aqui, diga: Senhor, eu estou quebrado, sem esperança, mas eu quero adorar. Não venha de meia boca, de sentimento duplo, não, dicotômico. Eu estou aqui, mas estou pensando no jogo do Vitória que vai ter hoje. Vai ter jogo Vitória hoje, né? Bahia, né? Não venha assim. Venha pensando que você veio para se jogar nos braços do Pai. Venha para celebrar, venha para glorificar. Se é para pular, pule. Se é para glorificar, glorifique. Se é para orar, sai do seu lugar, ore para o teu irmão. Faça desse tempo um tempo de celebração, porque você vai estar potencializando o tempo de estar na presença do Senhor. Irmãos, é maravilhoso estar na presença do Senhor. Quando você entra no seu quarto, Mateus 6,6 diz: quando você entra no seu quarto, fecha a porta e começa a orar ao teu Deus, começa a meditar. Aquilo ali é um manancial. Mas como é difícil fazer isso? Não, entra no seu quarto, fecha a porta. Não tem quarto não, que é dividido para 3, 4 pessoas. Então faz o seu transporte, no momentinho lá na escola, na faculdade. Não, eu sinto bem quando eu entro no carro. Entrei no carro, fecho a porta, ligo o ar-condicionado e ali boto uma mensagem, a Bíblia em áudio. Tempo tem, o que não tem é prioridade. Mas hoje não é mais assim. Diga para o teu irmão: hoje não é mais assim. Eu já linkei aqui o que eu preciso fazer. Já linkou o que você tem que fazer para dar prioridade, primazia ao Senhor? Então faça a partir de hoje. Se é o horário do seu almoço, então para no horário do almoço, tem 1 hora, 10 minutos do seu almoço ali. Quando você entrar no banheiro para escovar o dente, você entra na presença do Senhor. Irmãos, graças a Deus que para estar na presença do Senhor não precisamos de um lugar. Era assim que a samaritana pensava: onde é que eu devo adorar? É onde o adorador estiver. E se você é adorador, é você quando estiver dirigindo, vai adorando. Você escovando o seu dente depois do almoço, adorando. Na hora que for deitar, adorando. Tempo tem 24 horas para todos nós. O que não tínhamos era a prioridade. Então ore agora diante do Senhor, você e Deus. Eu vou fazer aqui minha oração. Já tenho em mente aqui algumas coisas para mudar minha estratégia de vida com Deus. Irmãos, saia do comodismo. Eu tenho falado para a Erval, a gente tem conversado muito, que a vida com Deus é sempre transformação. Esse negócio do mesmo jeito, mesmo culto todo domingo. Você observe que aqui a gente não tem culto todo domingo igual. Por quê? Porque com Deus tudo é novo. E se sua vida está sendo uma vida, aquela coisa, vá mais fundo, vá nas águas profundas, vá mais de Deus. Ele tem muita coisa para dizer como Ele é. Ele tem muita coisa para te levar a você experimentar nele. Pastor, mas eu nunca ganhei uma alma. Diga: eu quero uma alma para Jesus. Eu quero compartilhar do Evangelho, eu quero salvar. Irmãos, nós precisamos ter uma dinâmica de crescimento na vida com Deus. Nosso Deus é um Deus que faz fluir dentro de nós, e isso o evangelista João diz, que Ele faz fluir dentro de nós águas, que fluem de águas vivas. Essa renovação que eu acredito, na renovação de ter uma vida cada dia mais profunda, mais gostosa com Deus, e isso desencadeia para a nossa vida, nosso estilo de vida. Assim as nossas relações. Eu não posso viver a minha relação paterna e conjugal do mesmo jeito como foi ontem de ontem. Não, eu quero ser melhor hoje, marido e pai. Amanhã melhor. Vai mexer comigo? Vai mexer na minha história? Vai mexer com coisas que tem a ver comigo? Mas eu quero fazer o outro feliz. Então eu quero também buscar a presença do Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu já busquei o Senhor, mas amanhã eu quero mais. Quero conhecer mais o Senhor. Peça para você ter esse gosto, essa alegria. A gente está falando aqui da escola dominical. Você tem um material, você tem a revista, leia, estude. Poxa, coisa tão gostosa.
Participe, pergunte, escola é isso mesmo. Se a gente não sabe, a gente vai perguntar, a gente vai buscar, mas busque o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto há tempo. Senhor, a nossa condição agora é estarmos de cabeça baixa, pensando em algumas coisas para melhorar a nossa relação. Não porque o Senhor precisa melhorar, não. O Senhor é perfeito. Eu é que preciso mudar. E eu preciso sair daqui com meus irmãos, com algumas coisas práticas que vão ajudar. E eu quero ouvir o testemunho da igreja dizendo das maravilhas que Deus vai fazer. Só porque eu vou orar um pouco mais, só porque eu vou ter uma relação mais profunda com o Senhor, só porque eu vou cuidar e assistir mais os irmãos, só porque eu não vou calar de testemunhar das grandezas de Deus para os meus amigos. O Senhor vai fazer coisas novas. O mundo anda ansioso para aparecer. Nós vivemos pela fé. Senhor, eu não sei, o Senhor sabe o que cada um está pontuando aqui para melhorar a vida com o Senhor. Meu pedido, no fundo da minha alma, Senhor, nesse início já de tarde, é que não fique aqui nesse culto. Pai, eu já estou cansado disso, de ouvir cada domingo uma mensagem poderosa do Senhor e parece que as coisas não tomam proporções de transformações. Pai, eu quero, se há graça, se há misericórdia e perdão do Senhor, eu quero lançar esse desafio diante do Senhor para que essa igreja não seja mais a mesma. Como nós estamos vendo na história da nossa denominação, uma igreja morna, uma igreja sem sentido, irrelevante. Senhor, rejeitamos isso no nome de Jesus. Mas a igreja é cada um de nós. Portanto, se também está assim, eu sou culpado. Mas a partir de hoje eu rejeito esse comodismo espiritual que redunda na minha vida pessoal, que redunda na minha vida interrelacional, que envolve na minha profissão. Senhor, eu rejeito isso, porque o Senhor nos chamou para viver em qualidade de vida, em abundância. E aqui estão meus irmãos, que cada um vai ter uma estratégia. Uns vão querer acordar de madrugada, outros mais cedo, antes do trabalho, outros depois, no horário intervalo. Eu não sei quais são as estratégias, mas eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos incomode, que fez mover as águas e o que era caos tornou nessa terra maravilhosa, que mude essa história, que mude esse valor, essa prioridade. Nós queremos uma igreja mais dinâmica diante de Ti, uma igreja que venha te celebrar em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, porque Tu és um Pai merecedor, porque o Senhor cuida de nós, e por mais que sejamos infiéis, o Senhor cuida e diz: eu cuido de ti. Eu sei que pelo Teu Espírito, não porque eu estou pedindo, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor começou uma revolução nos nossos corações nesse início de tarde, e eu quero ouvir as boas novas. Eu quero ouvir o quanto o Senhor vai fazer através de nós, porque cada um de nós, não importa os valores, não importa a história, não importa a profissão, a condição social, onde quer que mora, todos nós somos importantes no Teu reino e fomos chamados para sermos adoradores do Senhor. Nós somos chamados para fazer diferença nessa sociedade, e o Senhor quer nos usar, porque o Teu Espírito habita em nós. Como dissemos, esta casa é Tua. Eu quero ouvir as novas, das coisas novas que o Senhor está fazendo em nós. Que descanse sobre o Teu povo uma semana incomodativa do Teu Espírito. Eu não sei se o Senhor vai dar aquela vontade de fazer um xixi durante a madrugada, mas o Senhor vai lembrar: olha, não é xixi não, é para você falar comigo, é para você lançar a sua dor diante dos meus braços. Eu não sei se vai ser na hora que você entrar no coletivo, pegando o seu transporte com ar-condicionado, sem ar-condicionado, que o Senhor vai dizer: olha, lembrou do meu servo que ele disse? Começa a orar. Eu não sei se vai ser naquele momento lá do trabalho, em que você pode fazer alguma coisa, inclusive com seus colegas, que o Senhor vai dizer: olha, esse tempinho aqui você está fazendo o quê? Está lendo o quê? Venha para a minha presença e venha adorar.
O Senhor, quando te acordar, nesse dia que nós reservamos para estarmos em comunhão, quando você acordar, dizer: Senhor, como eu tenho estado cansado durante a semana, trabalhando tanto, mas hoje é o dia que eu reservei para estar com meus irmãos. Eu vou tomar um banho, vou me revitalizar e vou celebrar desde agora a presença de comunhão com a tua igreja. Mas eu não quero mais a minha vida do mesmo jeito. E já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Senhor, é inimaginável o que o Senhor pode fazer, além daquilo que a gente pede e pensa. O Senhor é Pai. Cuida de nós, em nome de Jesus. Se você quer, de uma forma ou de outra, chegou aqui, está cansado emocionalmente,